Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje no Instituto Mentes e Cores com a Adriana e com a Mari aqui para falar um pouquinho para vocês o que é esse instituto, como que funciona e nada melhor do que elas para esclarecer para vocês como é que funciona esse projeto tão lindo e tão enriquecedor. Então vamos lá. A Adriana ela é neuropsicopedagoga, já trabalha há mais de 14 anos na área da educação e há 10 anos na área da educação especial, né? A Mari a formação dela é em outra área, mas ela vive aqui por esse instituto, então ela já sabe tudo que precisa aí na direção, na organização desse instituto. Então, Adri, seja bem-vinda, Mari, sejam bem-vindas, e a gente vai bater um papo aqui para conversar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso que vocês têm aqui. Adriana, para começarmos, conta aqui para gente como nasceu o Instituto Mentes e Cores e qual foi a faísca ou a história que deu vida a esse projeto. Tudo bem, eu sou uma mãe atípica, eu sou mãe do Christopher, autista nível 2 de suporte, com TDAH, com deficiência intelectual, com dislexia e com descalculia. Então, meu filho, ele veio ali de uma demanda de muitas terapias, de muito incentivo, muito apoio da escola, muito apoio da família, e que, graças a Deus, eu tive condições de pagar as terapias do meu filho por 5 anos. Então, foram 5 anos de quase todos os dias dentro de uma clínica, né? Em final de 2024, veio ali um suposto diagnóstico do meu filho, né? Do meu filho Lucas, né? Então, meu bebê, ele tem uma questão da oralidade, uma busca oral, ele coloca muitas coisas na boca. E quando veio esse possível diagnóstico, eu me senti desestabilizada. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não ia conseguir dar a mesma condição das terapias do meu filho mais velho para o meu bebê. Ah, sim. Então, isso, assim, cresceu aquilo dentro de mim, porque eu, antes da pandemia, eu já tinha um espaço, né, especialista ali na área da educação especial, mas com foco na área da educação da psicopedagogia. Então, quando veio o diagnóstico do meu filho, me aflorou aquela vontade, sabe? Tipo assim, por que não? Né? Por que não criar um espaço com valores acessíveis, com atendimento de qualidade? Né? Para ele e para os demais, né? Porque tantas famílias passam por isso, tantas famílias têm essa dificuldade, né? E se encontram perdidas, né? Assim. Então, foi o diagnóstico do meu bebê foi o que realmente, assim, foi a grande motivação. Porque daí eu ia ter condições, eu ia poder estar supervisionando, eu ia poder estar acompanhando de perto, né? E fora que a demanda de ser mãe e ter que trabalhar, então, como eu estou diante, né, da coordenação da clínica, querendo ou não, eu tenho uma flexibilidade maior para me poder estar atendendo os meus filhos, né? Então, tudo surgiu mesmo por ser mãe, né? A essência essa é a bagagem, essa é a bagagem. A essência do instituto é uma mãe que busca tempo, que busca recursos para poder atender os seus filhos. Perfeito. E o nome do instituto é forte, né, e visual. O que Mentes e as Cores representam na prática do dia a dia de vocês? E o Adri começa. É o que acontece, né, com o nome Mentes e Cores. Cores significa diversidade, né? Porque normalmente todo mundo foca assim no autista. Sim. Né? E nós aqui no Instituto, a gente não vive somente o autismo. O autismo, ele está presente com a gente, mas a gente vive a diversidade. Então, hoje tem outras demandas, né? A gente atende crianças com TOD, com TDAH, com deficiências múltiplas, com paralisia cerebral, tanto, né, que graças a parcerias incríveis, nós estamos finalizando a nossa sala de integração sensorial, onde a gente vai ter a estrutura, a gaiola, para a gente poder atender as crianças com paralisia também. Nossa, que show! Então, na área da educação e do desenvolvimento humano, sabemos que cada indivíduo é único. Como o Instituto trabalha essa singularidade no atendimento às famílias e assistidos? O Instituto, ele veio realmente para fazer a diferença, né? Nós não só atendemos as crianças. Hoje, a gente presta um serviço personalizado para as mães. Tanto que 10 minutos da sessão, ela é específica para atender as mães, para estar ali ajudando elas no dia a dia, para estar ali auxiliando com as demandas que elas trazem do dia a dia, de casa, e que ali no dia a dia elas não sabem como trabalhar em casa, agir sem que atrapalhe o processo terapêutico. Sim. Ou seja, o terapeuta, ele passa ali para a mãe e até para as escolas, né, Adriana, que isso é um diferencial também do Instituto,
Então, assim, o que é trabalhado em terapia é passado para a mãe, é tirado as dúvidas do dia a dia, qual que é a demanda que ela tem ali no dia a dia, né? Exatamente, e o terapeuta vai auxiliar essa mãe como continuar a terapia que foi dada em casa. Porque eu sempre costumo falar, né? A gente tem que ter essa parceria família, casa, a casa, né? A escola, a equipe multidisciplinar, né, e a equipe médica. Então, precisa ter essa comunicação, né, para que o acompanhamento seja efetivo. Porque não adianta vocês trabalharem aqui, darem o melhor de vocês aqui, em casa não se sabe trabalhar isso. Então, é importante isso mesmo, né? E aqui também, né, Adriana, também tem bastante a questão ali da quantidade de horas que é necessário, né, que cada criança precisa. Sim. E muitas vezes, por ser valor social, é reduzido, muito reduzido, né? Sim. Então, a gente procura dar esse auxílio para as escolas e para as famílias para que esse processo seja contínuo em casa e para que realmente aconteça o desenvolvimento da criança. Sim, perfeito. Quais são os principais pilares, atividades, oficinas, atendimentos, projetos que o Instituto hoje oferece que você considera transformador? Nós temos vários projetos, né? Hoje a gente faz parte de alguns conselhos no município, mas o que eu considero diferencial no Instituto é o atendimento às crianças que estão em situação de acolhimento institucional, em parceria com o CMDCA do município. Ou seja, nós atendemos as crianças neurodivergentes em situação de acolhimento, né? Hoje a gente atende um número reduzido, né? Porque nós não recebemos recursos para atender a todos, mas, né, o que a gente pode, os principais casos, eu digo, os mais complexos, hoje a gente atende. Nossa, que incrível. Né? Então, esses acolhimentos institucionais, eles são gerados por conta da sobrecarga que essas mães sofrem, né? Essas mães, elas chegam um período assim que elas não recebem as terapias, elas não sabem o que fazer, elas não são orientadas da maneira correta e elas chegam assim no seu limite. E para que elas ou tirem a vida do filho ou tirem a sua própria vida, né? Hoje, inclusive, a gente atende uma criança de acolhimento que a mãe sofreu suicídio, que a mãe cometeu um suicídio. Então, para que não aconteça isso, as mães preferem entregar essas crianças para uma instituição. Então, em contrapartida, para que não se gere ainda mais acolhimento, nós estamos com um novo projeto, que é Mentes que Curam. Né? A gente vai... E Cores que Transformam, a gente tenta transformar as vidas dessas mães. Então a gente vem curar e transformar essa realidade. Com a mãe. A gente faz todo uma... Isso. Hoje, a gente quer muito, gente, muito construir um espaço lá atrás, que a gente tem um espaço bem grande. Então a gente quer construir uma área coberta lá no fundo para que a gente consiga oferecer cursos profissionalizantes para essas mães, para que a gente tenha um espaço onde essas mães muitas das vezes consigam não só fazer um curso de unha e cabelo, mas ter um espaço para poder, quando a criança está atendendo aqui, elas podem estar fazendo uma unha, um cabelo, né? A Mari, fora diretora, ela também é designer de modas, então a gente tem um projeto onde a gente quer levar, né, o curso de corte e costura para que essas mães consigam, para que essas mães tenham vida, gente. Para que, de repente, a gente estuda ainda a possibilidade de ter algum recurso aqui, para que a gente entende que tem algumas situações que a mãe não tem espaço, não tem... Porque a gente está falando de um público muito vulnerável. Sim. Então, de repente, ter uma estrutura ali para que ela possa vir produzir alguma coisa e gerar renda ali futura. Nossa, é incrível, hein, gente? Então, esse espaço, né, esse projeto é realmente assim, para que, além de orientar essas mães de forma psicologicamente, com oficinas, com cursos, para que essas mães se sintam úteis, se sintam bonitas, valorizadas, né? Melhorem além do diagnóstico, né? Exato, porque essas mães, elas são além do diagnóstico, né? Sim. Então, quando uma mãe recebe um laudo, elas vivem um luto, porque elas geraram uma criança, elas criaram expectativas para aquela criança. E um CID ali, um diagnóstico, elas enterram o filho dos sonhos. Perfeito, digamos, porque o nosso filho é perfeito, mas a gente coloca um padrão da sociedade. E elas precisam viver o filho real. Sim. Então esse filho real, gente, é muito trabalhoso. Sim. Sabe? Graças a Deus, eu tenho a minha mãe e eu tenho minha irmã para me ajudar. Sim. Mas a minha casa é um caos. Sim. Mesmo eu tendo conhecimento, mesmo eu sendo uma aplicadora aba, sim, é muito difícil para mim educar os meus filhos, ter tempo para me cuidar. Às vezes, Adriana, não sei se você... Pode ser que você me entenda nesse sentido. Eu também sou neuropsicopedagoga, também sou especialista em educação especial,
Mas é como se os nossos títulos em casa não valessem pra nada. Exato. Porque eu me sinto assim, meu Deus, será que tem alguém especialista para me ajudar? Eu sendo especialista na área, mas cada ser é único. E quando você vive dentro da situação, eu não digo problema, porque nossos filhos não são problemas, mas quando você vive uma demanda diferente ali, muitas vezes você não consegue enxergar o que está lá na teoria, né? Porque você vive a prática de fato. Então, esse acolhimento de você entender das clínicas, desse projeto de vocês, inclusive, de mostrar para a família como ela deve agir em determinadas situações, que às vezes ela não sabe. Né? Não sabe. A gente tem o conhecimento e às vezes a gente também não é sabe. muito difícil. É muito doido isso, porque a gente está na prática. Né? E a gente precisa. Por quê? Porque às vezes a gente não tem um sono adequado. Na maioria das vezes. Na verdade, é bem essa questão, assim, a gente vê ali uma realidade aqui na recepção e um partilhar com as mães, que a demanda, ela não pode ser comparada com uma mãe típica. Não. Uma mãe de forma típica alguma. já tem uma sobrecarga, né? Sim, Ali, sim, não, sabemos que sim. sem romantizar, porque assim, não é porque a gente não ama os nossos filhos, De jeito mas nenhum. é que existe essa sobrecarga, mas não é comparada a uma mãe atípica. Nunca. É privação de sono, é a desregula, né? A criança desregula. É a falta de ambientes. estabilidade financeira, é a falta de você tem que abandonar a carreira, você tem que fazer malabarismos, porque eu deixo minha filha 7 horas na escola, 7h40 estão me ligando para buscar. E essa é uma questão que o Instituto ele entra em contato com a escola também, porque é uma questão muito trabalhada aqui dentro. Por quê? As nossas mães, elas precisam trabalhar. Algumas não conseguem, mas as que têm a escola ali como apoio, E que elas não tem o que precisam fazer, trabalhar. às vezes elas são mães solo. Exatamente. Né? E daí como é que ela vai trabalhar, sendo que daqui 20 minutos a escola vai ligar para buscar a criança? Então a gente tem esse contato para que a escola trabalhe da forma correta com aquela criança. Né, os profissionais aqui dentro, eles dão suporte para que aconteça ali o manejo, o controle ali da situação, a regulação da criança. Sim. E para que essa mãe consiga trabalhar, gente, porque ela precisa. Exatamente. E fora a questão que as mães muitas vezes elas são, né, elas se tornam mães solo. Porque é difícil o homem aguentar a carga de uma casa onde tem crianças atípicas. E não vai muito longe. É a minha história de vida. Sim. Hoje eu sou mãe solo. Porque é difícil conviver na minha casa. Eu sei que é difícil. Sim. Então Agora só imagina a mãe. sozinha. Então a mãe aguenta. A mãe aguenta a bagunça A mãe do que filho. A mãe aguenta o quarto todo virado. A mãe aguenta tudo. Realmente a mãe aguenta tudo. Sim. Né? Então, os casos de divórcio, inclusive, eu acho que é importante ressaltar, eu sei que o foco aqui é o Instituto, mas a gente tem que falar sobre essa realidade também. Os casos de divórcio para famílias atípicas é gigantesco. Tá mais de 75%, se eu não me engano, eu não posso falar errado, mas depois eu vou pesquisar sobre isso, mas, se eu não me engano, é mais de 75% casos de divórcio de famílias atípicas, porque os pais, eles não aguentam. Os pais homens, né? Exatamente. Então, a mãe que fica. Exato. Então, assim, vivendo todo esse contexto de divórcio, de mães sobrecarregadas, então esse projeto, ele é uma extensão para que essas mães se cuidem e se curem, para que não gerem novos acolhimentos. Uhum. Né? Porque a mãe, em nenhum momento, ela quer entregar o seu filho para uma casa de acolhimento, para uma instituição. Sim. Né? Elas querem cuidar da sua criança, mas elas não têm saúde mental para isso. Não tem. Né? Então, eu falo, é o nosso destaque. Realmente, Eu já cuidar dessas mães para que não gerem novos acolhimentos no município. E depois a gente vai falar sobre isso, sobre patrocínio, tá, gente? No final a gente vai falar sobre isso, porque precisa, um projeto dessa magnitude e dessa importância precisa, sim, de patrocinadores, de pessoas ali que realmente queiram abraçar a causa, né? Porque precisa, e os casos, conforme vem a informação, conforme vem o conhecimento, não é que estão aumentando, é porque o conhecimento, hoje em dia, tem se falado mais. Então, não é que hoje em dia tem mais autista, hoje tudo é autismo, que é o que eu mais ouço falar. Uhum. Não é isso, é que hoje nós temos conhecimento e as pessoas estão indo para a mídia para falar sobre o autismo. Então, em casa, às vezes a pessoa consegue identificar sinais que antes achava que era, não, é só o jeitinho dele. E a gente sabe que não é assim. Compartilha com a gente uma história de superação, um momento marcante que tenha acontecido recentemente e que se resume à essência do trabalho de vocês. Ai, gente, não tem. Eu falo assim, não existe. A gente ama todos os nossos pacientes, todos eles são especiais pra gente.
Eu sou muito chorona, gente, porque o Instituto é minha essência de vida. E dá pra ver o amor Gente, nesse projeto. o Instituto, ele é a minha vida, resumindo. Então, é o meu sofrimento que tenta juntar forças para ajudar outras famílias. Nós temos um paciente. Nós temos um paciente que chegou pra gente bem no comecinho, quando surgiu o Instituto, né, surgiu a Cognitivamente. Esse paciente é de uma mãe muito jovem, né? A mãe, eu acredito que hoje ela deve estar em volta de uns 23 anos. Nossa. Super jovem. E ela chegou com a carteirinha de vacinação dele e ela falou pra mim assim, olha, não sei o que fazer. Não sei, ele tinha 4 anos, ele não andava, ele não falava, ele só tinha um diagnóstico. E ela não foi orientada em lugar nenhum sobre o que ela ia fazer com aquele diagnóstico. Então ele, assim, quando eu comecei, né, ele foi um dos motivos, assim, muitas coisas que tem aqui, eu comprei pensando nele, sabe? Então, assim, hoje esse paciente, ele passou por bastante tempo de psicomotricidade, né, que é uma das minhas especializações. Então, na época, eu não tinha toda a equipe que eu tenho hoje, né? Então, eu comecei esse trabalho. Mas graças a Deus, ao empenho, gente, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe muito empenhada, né? Que realmente faz, né? Que realmente faz. Então, ele recebeu um acompanhamento psicológico dentro da abordagem ABA. Então, ele fez desde o começo terapia ocupacional, né? Fisioterapia. Então, hoje, esse nosso paciente, em 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Fono, né? É muito importante falar, porque hoje ele fala de tudo. Ele diminuiu muito a ecolalia dele. Sim. Faz uns 15 dias que a gente recebeu um vídeo dele subindo escadas. Ai, meu Deus, que bênção. Né? E você vê, e são detalhes que, para as famílias típicas, claro, o que tem a ver subir a escada? O que tem a ver? A semana A gente passada fez eu isso. apontei, o psicólogo dele perguntou que número é esse? Ele sabia o número 64. Oh, meu Deus! Não, ele reconhece todas as letras, porque Que ali lindo. provavelmente temos um autista com altas habilidades. Então ele reconhece todas as letras, todos os números, todas as cores, as partes do corpo. E ele tem quantos anos? Hoje ele tá com 5. Ai, meu Deus, coisa linda. Ou seja, ele vai ser alfabetizado dentro do tempo certo. Aham. Né? Então são detalhes, são pequenas coisas que eu tenho certeza, assim, sabe? Quando assim, deixou a minha essência, deixou a minha sementinha foi plantada. Sim. E hoje a gente colhe frutos. E é frutos assim, gente, que dinheiro nenhum vai pagar. não, às vezes fala assim, É mas isso. você vive do serviço social, você poderia ter uma casa melhor, você poderia ter um carro, você poderia, mas gente, só Deus Isso não sabe tem preço. o preço, o amor que eu tenho por estar aqui, por estar dentro desse serviço. Incrível. E esse projeto, ele vai crescer, sim, eu não sei vocês, mas eu tenho muita fé em Deus. E projetos assim inspiram e eles devem, sim, tomar uma proporção muito grande, porque quantas famílias vocês impactam com esse projeto? E sabe que você colocou ali uma situação muito real ali, que é as pequenas conquistas. Sim. E aqui a gente tem, né, Adriana? A gente acompanha cada criança, cada família, a gente tá junto, a gente acompanha, a gente conversa com as mães, a gente faz um partilhado. E, gente, como é bom você ver a mãe falar assim, meu Deus, ele comeu isso! Ele comeu arroz! Ele comeu arroz! Gente, Ele tipo, falou, né? mãe! A gente tem um pacientinho também que chegou, mais recente que o anterior que ela citou, que, tipo assim, chegou sem falar nada e também resistia a entrar nas terapias. E hoje ele chega no portão, dá tchauzinho e vai, meu e dá Deus. tchau mamãe, e oi, e conversa. Gente, e quão eu não Gratificante. era da área da educação, diferente da Adriana, sabe? Sim. E eu aprendi a admirar, a vibrar junto com essas mães, a comemorar, porque realmente é uma conquista. Eu entendi o quão precioso é pra elas. Um oi, um não, mamãe. Sim. Gente, é precioso demais. Uma resposta, né? Porque tem mães que passam ali 6 anos sem ouvir uma palavra da criança. E às vezes nem ouve, né? Mas ela tem outras formas de comunicação, ela tem o olhar, ela tem o gesto, ela tem outras. E trabalhar isso também, porque tem muitas mães que talvez nunca vão ouvir falar mãe. Exatamente. Porque tem um paciente ali, uma criança não verbal. E ele vai virar um adulto e talvez ele não fale. Mas tá tudo bem também. Porque E também existem tem outras formas de comunicação, né? Porque o intuito das terapias mesmo é levar a qualidade de vida. Que Isso. seja nos pequenos detalhes, que seja que essa criança que não consiga verbalizar, mas consiga tomar um banho sozinho, né? Consigam Dar preparar o seu autonomia, o maior mínimo de autonomia. Exatamente. Então, Assim que... hoje, a principal função do Instituto é levar qualidade de vida para as crianças em situação de vulnerabilidade social.
Porque eles não têm condições de pagar pelas terapias. Mas todo mundo tem direito de ter qualidade de vida. É, É um direito do sobre ser isso, humano. É sobre isso. Mover estruturas e trabalhar com a inclusão social e desenvolvimento exige muita resiliência. Isso vocês já são prova, né? Quais são os maiores desafios que o Instituto enfrenta hoje para expandir essa corrente de bem? Como toda empresa do terceiro setor, né? Como toda empresa do terceiro setor, nossa maior dificuldade hoje é a dificuldade financeira, né? Nós atendemos 45 terapias semanais de forma 100% gratuita no Instituto. Essas terapias, elas são feitas com muito sacrifício, gente. Eu e a Mari, que mesmo eu, com toda a minha bagagem que eu estudei, a Mari, eu falo assim, toda o chique, porque ela é muito chique, sabe? A gente tá aqui limpando, preparando o cafezinho, a gente vende feijoada, a gente, quem aqui de Colombo conhece a Feira da Pedrinha, até na Feira da Pedrinha a gente já foi, gente, pra gente conseguir recursos pra estar atendendo essas famílias. Oh